mais com esse versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava a abrir fogo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha que coisa interessante, fugir do Senhor. Naquele exato momento, o Jonas não diz aqui muito, ainda não diz muito sobre a sua motivação. Por que ele decidiu fugir do Senhor? A gente vai ver isso conforme o texto vai passando. Mas olha, se Deus, ele diz o seguinte, a palavra do Senhor veio a Jonas, e como esta ordem, vai depressa. Isso aqui, o que Deus queria dizer? Profetiza. Profetiza aquela cidade, profetiza contra ela, porque o que ela tem feito é muito mal. Jonas nem sequer pergunta, nem sequer pensa nisso. Ele nem mesmo chegou a pensar assim, poxa, será que é uma boa? Não, ele fez o seguinte: pegou o primeiro barco para Tarsis e foi embora. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele não quis tomar uma responsabilidade. E por que ele não quis tomar uma responsabilidade? Por mais que Jonas, ele era um profeta, por mais que Jonas tinha uma responsabilidade, e por mais que Deus falou diretamente a Jonas, ele tinha falta de propósito. Ele não sabia o verdadeiro propósito. Mas como ele era profeta? Pois é. Você pode ser profeta, você pode ser professor de escola sabatina, cantor, pregador. Se houver falta de propósito, e falta de inspiração, haverá também falta de confissões. Por quê? Deus pediu para que Jonas fosse. Ele não foi. Nós sabemos que a história é diferente, todo mundo conhece a história. Mas ele não foi. Se talvez a história tivesse tido um desfecho aqui, muitas pessoas não teriam se convertido. A falta de propósito acaba gerando a falta do evangelho nos lugares de crescimento. Deus ele vai utilizar de outros métodos? Vai. Deus não depende de uma pessoa. Mas é claro que ele quer usar pessoas para falar com pessoas. A gente não sabe exatamente qual era o plano de Deus, exatamente esse espírito falava o plano de Deus para poder chamar Jonas. Não sabe se queria usar apenas Jonas como exemplo. Mas é que Deus simplesmente usa como exemplo. Ele tem um profundo significado para tudo que ele faz. Mas não sabemos se era para apenas gerar conversão em Jonas, porque a gente sabe que o final do livro é complexo. A gente não sabe como eram as motivações de Deus no momento em que ele chamou Jonas. Mas a motivação de Jonas era: não vou para aquele cantinho do inferno ali, onde a cidade provavelmente vai acabar aqui. O que eu vou fazer naquele lugar? Todo mundo tem. A gente vai ver isso, um pouco mais de pensamento de Jonas para com Deus e para a cidade também, lógico. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Não é simplesmente virar, andar, ele seria completamente destruído. Versículo 5: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava pelo seu próprio Deus. Deus aqui em letra minúscula, porque provavelmente eles eram pagãos. E atiraram as cargas ao mar para tomar um navio mais leve. Eles acreditavam que, se eles jogassem essas cargas, o navio talvez não sofreria tanto com peso. Mas em algumas outras traduções vai dizer apaziguar o mar. Talvez eles acreditavam que naquele momento, se eles jogassem certas coisas que talvez estivessem deixando os deuses deles furiosos, assim os deuses deles deixariam eles em paz. Eles acreditavam que por algum motivo os deuses estavam com raiva. E eles precisavam, talvez, sacrificar coisas que talvez estivessem desagradando a eles, para que agora eles pudessem ter paz. Só que eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Ainda no versículo 5, o próximo parágrafo. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão?
pertence. E é interessante como Deus utilizou de um método que normalmente ele não ficava para utilizar sempre, que foi sorte. Ainda mais de um pessoal que não seguia ele, né? Um pouco vago. Não foi uma ordem de Deus. Eles decidiram ter essa ideia. E mesmo assim, Deus utilizou daquela ideia. Naquele momento, vocês percebem nessas perguntas, eles estavam primeiro? Estavam ansiosos para resolver o problema? Com certeza estavam também. Estavam apavorados em pensar que talvez o Deus de Jonas pudesse estar tratando sobre aquele mal? Sim. Mas essa pergunta me faz refletir sobre uma outra coisa. Eles estavam perguntando sobre o propósito de Jonas. Já reparou nisso? Eles estavam perguntando sobre o propósito de Jonas. Talvez você, em algum momento, quando talvez você estava num conflito com Deus, talvez sentindo um pouco perdido, se perguntando onde foi que eu vim parar. Talvez Deus, em algum momento, já utilizou alguém, seja no grupo, seja na sua casa, seja até mesmo numa esquina, para poder te perguntar: quem é você? De onde você vem? Qual é a sua motivação e o seu propósito? O que você deseja fazer aqui? E por que este mal está acontecendo? 7, 8, 9, Deus ele utilizou dessas pessoas, sim, pagãos, 4, para poder perguntar a Jonas 6, quem ele era. 8, 9, E referindo-se diretamente ao Deus de Jonas, ao Senhor dos Exércitos, né? 4, E o seu Deus? 5, 6, Repetindo aqui, né, a pergunta: 8, qual a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? 1, Quando ele pergunta a que povo você pertence, não é só para saber de onde você vem, qual é o seu país, 7, naquela época, quando você perguntava para alguém a que povo você pertence, você já teria uma noção dos princípios daquela pessoa. 5, Se uma pessoa dissesse, menino, alguns hebreus pensariam, perdido. Vim de Sodoma e Gomorra, da cidade de Sodoma ou da cidade de Gomorra. O que você poderia pensar? A cidade é um terror, não posso chegar perto. E quando você pensa, 3, 14, quando a pessoa responde é difícil, que é hebreu, é povo de Israel, 9, o que você pensa? 20, 1, 2, É isso 3, que você 4, pensa. E foi exatamente isso que Jonas respondeu. Continua. 7, Versículo 8, 8. 9, Não, perdão, 10, versículo 9. 20. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito para eles: olha, estou fugindo de Deus. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, versículo 2: peguem-me e joguem-me ao mar. Jonas em nenhum momento perguntou: que tal vocês orarem comigo? E a gente pede perdão. Eu vou pedir perdão pelos meus pecados, vocês pedem pelos seus, vamos clamar pela misericórdia de Deus. Os homens estavam dizendo o quê? 27, Deus, o que você fez para ele poder 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39. Só que interessante que os homens da volta Ai, meu Deus. não simplesmente fizeram o que ele fez, não agiram como 10, como ele 11, tinha. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Senhor, nós ficamos, não deixe 40, para tirar quase 40. não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste desejar. Em seguida, pegaram Jonas
temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de morte. O Senhor foi o peixe do grande peixe e por esse Jonas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 42, 44, 43, 40, 44, 45, 46, 47, 40. E você se volta a mim. Mas Jonas ainda assim decidiu que você deve largar tudo. E os homens não queriam que acontecesse algo mal com eles. Ao ponto de eles se converterem e oferecerem até mesmo sacrifícios ao Senhor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jonas ainda um coração sério. Não se deixou ser tratado pelo Senhor. Nesse momento aqui, você já conhece essa história que dá essa situação aqui? Que é interessante tudo que a Bíblia fala sobre a história de Jonas. Não dá muitos detalhes sobre outros fatos da vida de Jonas, mas dá detalhes. 14, Você percebe que a qual propósito foi o motivo dele fugir de Deus, ser repreendido e envergonhado por Deus, por pessoas que nem cristãs eram, e trazer a memória de Jonas. Eu te chamei para estar aqui e o motivo disso está acontecendo é em você, em eu e você. Você não faz nada disso. Eu estou tentando te alcançar, você não vai abrir o coração. Então a falta de propósito faz com que nós nos afastemos do Senhor. O Senhor se afasta da gente? A gente se afasta do Senhor? Assim como Jonas. Só que o problema é que Jonas não simplesmente fala. Jonas, ele tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade maior também. Muitos tivemos até hoje. Que era de pregar para uma cidade mais 120 habitantes e convertê-la em pouca gente. Era uma responsabilidade enorme. Eu nunca preguei para uma cidade de 120 habitantes. Seria algo interessante, mas seria complicado. Mas o problema é que ele era totalmente irresponsável. Tão irresponsável com Deus e com o povo, que ele fez o seguinte. No capítulo 2, apenas o versículo 1 e 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. No meio da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Versículo 3. Jogaste nas profundezas do coração do mar, correnteiras formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passavam sobre mim. Então, olha. Ele percebe que ele chegou ao fundo do poço. Ele percebe que foi Deus quem causou isso. Mas ele diz que foi para o seu terror? Não. Dá para se entender que Deus fez isso com misericórdia. Ele compreende isso também. Ele compreende que Deus fez com misericórdia e Deus fez isso para que ele, no fundo do poço, reconhecesse o nome de Deus. Então, no capítulo 3, resumindo aqui a história, Deus ele dá ordem, né, quando depois de ter cuspido Jonas na praia, Deus ele dá ordem, vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. E continuando a história, era uma cidade enorme, parecia uma missão impossível, era um povo permitido. Mas depois de Jonas ter percebido a misericórdia de Deus de salvar a sua vida, jogar esse mar intacto, ele percebeu: vou fazer o que o Senhor manda. Por amor? Não sei. Talvez por medo? Talvez. Mas ele foi lá e fez o que Deus tinha mandado. Ele foi lá e contou tudo para aquela cidade. Aquela cidade o rejeitou? Não, pelo contrário. Na verdade, a cidade de 120 mil habitantes foi alcançada.
porção por porção. E ele caminhava ali para aquela cidade. Se arrependa, essa cidade vai ser destruída. Vocês precisam se converter ao Senhor. E ele pregava, ao ponto do povo vestir pano do saco. E quando isso entrou pelos ouvidos do rei, o rei retirou o seu manto e se vestiu de pano de saco também, em reconhecimento do que Deus tinha feito com misericórdia, que era mandar um homem para salvar aquela cidade. No final, aquela cidade acabou se convertendo. Porém, Jonas, ele se converteu? Não. Até aquele momento, ele estava que nem as parábolas de Lucas 15. Vocês conhecem provavelmente a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e até mesmo do filho pródigo. Essas parábolas vão lembrar a gente do quê? Perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa não precisa ser exatamente na igreja. Sim, você pode estar perdido dentro de casa dentro da igreja, dentro do seu próprio lar, mas dentro da vontade de Deus, dentro do que Deus está te mandando fazer, você ainda assim está perdido. Assim como foi o caso de Jonas. Sabe? Deus ele usou Jonas e converteu a cidade. Mas Jonas ele não queria se converter. Ele não queria volver o coração a Deus. Não queria se permitir ser completamente preenchido pelo Espírito Santo. E a gente percebe não só a responsabilidade dele, de pode ser botado tudo a perder, e de não ter ouvido a voz de Deus completamente, e não ter retornado seu coração a Deus, mas a gente vê também uma ingratidão gigante. A ingratidão dele a gente vai ver no capítulo 4. No capítulo 4, vai contar um pouquinho mais da história dele. Diz o seguinte, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. A cidade quase 150 mil habitantes que estava revoltada. Versículo 2. Ele orou ao Senhor. Detalhe, é a segunda vez que ele ora aqui. E por incrível que pareça, Jonas ter orado não era simples dele ter se convertido. Pois é. Infelizmente, orar, talvez até desde que a igreja ainda não é um sinal de conversão absoluta. Mas, tem um detalhe dessa questão que a gente pode perceber que talvez até se aplique na nossa vida. Continuando, versículo 2: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para trás. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. No caso, compassivo seria ter compaixão, né? Muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Não é se arrepender do jeito que a gente faz, tá bom? É se arrepender de não mais destruir uma cidade de acordo com o que aquela cidade fez, que foi cometer o caminho do Senhor. Então ele confessa a Deus que Deus é bom. Jonas é revoltado, ele confessa que Deus é bom. Você é maravilhoso, você é amoroso, você é compassivo, você tem compaixão. Eu sabia que você ia fazer isso aí que você fez. E ele continua, versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer. Era melhor para Jonas morrer e fazer com que a cidade se perdesse e não convertesse seu coração a Deus, do que a cidade se converter. O tamanho da igreja de Jonas. Quando ele foi para o lado, quando ele foi para Tarso, onde talvez ele poderia ter ido se perder, se jogar no mundão, tá? Deus foi lá e tirou ele de lá, porque não tinha coisa boa para ele lá. Fez com que ele fosse para o fundo do poço para buscar. E onde fez que o lugar favorito de Deus, um dos lugares favoritos de Deus, seria o fundo do poço, porque lá onde ele encontra as pessoas que precisam de arrependimento. Ele foi lá e jogou as Jonas no fundo do poço, no fundo do mar, trouxe ele de volta. Fez com que ele convertesse uma cidade inteira, usou ele para converter uma cidade inteira. E isso não foi suficiente para que o Espírito Santo trabalhasse completamente no coração de Jonas. Não porque Deus não era poderoso, mas porque Jonas era muito teimoso. E aqui está o detalhe. No momento que você vê que Deus está fazendo tudo, a gente vê que Deus está fazendo tudo. Eu boto nesse jogo também. Deus ele faz tudo pela nossa salvação. Eu te pergunto, a gente pode fazer alguma coisa para entrar no céu? Não. Fazer alguma coisa? Se a gente pagar o dízimo,
Isso não dá um passe livre para a gente, não. Se a gente guardar todos os mandamentos à risca, isso não é como se fosse um passe de vida certo, um carro de vida para a gente. Não é. Na verdade, é pela misericórdia de Deus, é pela graça dele que a gente fé. E muitas vezes a gente sequestra a nossa própria mente daquilo que é certo e não deixa que Deus trabalhe no nosso coração. Não é que a gente não deixa Deus trabalhar no nosso coração, a gente não vai conseguir se alegrar nos caminhos do Senhor. A gente pode até mesmo fazer um milagre. Deus pode estar a gente para fazer um milagre, para poder converter uma pessoa. Mas assim como a Bíblia diz, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse exato momento era cena de Jonas. Ele ganhou praticamente o mundo inteiro, aquela cidade inteira. Mas ele estava deixando a sua alma se romper. Ele estava constantemente preso na margem do pecado, da ingratidão, da infidelidade, da irresponsabilidade, da falta de senso de propósito. Ele estava se deixando levar por todo mundo. Mas Deus ainda continuava misericordioso e dizia: você tem alguma razão para essa sua busca? Ou é algumas tradições que é razoável a sua vida? Versículo 5. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha plantado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir mão direita da esquerda, para algumas traduções do bem e do mal, certo ou errado. Além de muitos rebanhos, não deveria ter pena dessa grande cidade? O que Deus quer dizer aqui? É razoável eu fazer milagres, fazer o que você prega, se buscar toda vez que você está com muito esforço, constranger o seu coração para chegar perto de mim, fazer com que você tenha um novo coração, uma nova mente, tenha o seu coração purificado e um espírito inabalável, assim como Davi diz no Salmo 51. É razoável que você faça tudo isso e ainda assim você não reconheça que eu sou Deus, te liberte, cure e salva. Se eu tenho piedade e misericórdia de todo o povo, não teria eu e você. Mas agora eu te pergunto: até quando você vai ficar irado? Até quando você vai ficar distante? Até quando você vai deixar que o pecado entre no seu coração? Infelizmente, no caso de Jonas, ele deixou o pecado entrar. Só que isso não se afasta do nosso caso hoje. Na mesma questão de Jonas, é fácil, não. A gente está valorizando. A gente não sabe se teve no final positivo. A gente não sabe nem mesmo se a gente vai ver Jonas no céu. Diferente de outros personagens que erraram, se arrependeram e confessaram a Deus, a gente não vê isso acontecendo no livro de Jonas. A gente não sabe qual foi o seu desfecho. Mas a gente sabe que Deus foi misericordioso, buscou ele até o final. Deus deu a ele várias missões. Fez com que ele visse a sua glória, a sua majestade, a sua misericórdia maravilhosa, mas não permitiu ser moldado. Porém, o chamado de Deus para a gente hoje, talvez não seja para a gente pegar uma cidade de 120.000 habitantes. Talvez não seja para você sair daqui da sua cidade, do seu estado, do seu país, para ir para um outro lugar. Talvez você tenha se chamado, talvez não, a gente não sabe. Deus ainda tem planos maiores para revelar para a gente. Mas tem uma coisa que Ele planejou, que Ele deseja e que Ele quer para você daqui para frente. Não seja como Jonas, mas reconheça
eu te amo, eu te cuido, eu posso te libertar, eu posso te salvar. Mas vire seu coração, faça a minha vontade, faça aquilo que eu ordenei você fazer. Confesse. Sim, confesse que há só um Deus, mas pratique isso que você confessa. Pratique isso que você prega. Para depois você possa pregar aquilo que você pratica, aquilo que você vive. Converta-se e não permita com que Satanás entre no seu coração. Existe uma história que eu gosto bastante que conta um pouco sobre uma estratégia de guerra. Essa estratégia de guerra, ela foi formada para conseguir destruir um povo de fora para dentro. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do cavalo de Troia. Na Odisseia de Homero, que é uma história fictícia, tinha dois povos em guerra, os gregos e os troianos. Aquele povo se odiava. Era como os judeus e os samaritanos. Eles não gostavam nem de passar perto, praticamente. Eles estavam em constante guerra, eles estavam constantemente se matando, batalhando. Mas em um dado momento, os troianos decidiram ter uma ideia. Eles tiveram uma ideia para poder atacar essa cidade, que a princípio era uma proposta do pai. A princípio era uma proposta boa. Eles construíram um cavalo de madeira gigante. Aquele cavalo de madeira era o único que eles já tinham visto. Era algo assim de história. Era um cavalo enorme, provavelmente com 5 metros de altura, 6 metros de altura. E que era feito da melhor maneira para poder impressionar aquele povo. Eles levaram então até a base central dos gregos. No momento em que eles levaram a base central dos gregos, eles ofereceram aquele cavalo como oferta de paz, como algo que não faria mal, mas algo que faria bem. E para a relação agora dos dois povos, para que não mais estejam em pé de guerra. Só que teve um problema. Aquele cavalo, ele era outro, estava cheio de gente do mal, pronto para poder destruir aquela cidade de dentro para fora. Dito e feito, eles aceitaram o cavalo como um presente sensacional. Eles mostraram para toda a cidade, eles viram aquele cavalo gigante de madeira passando pelo centro da região. Eles viram aquilo e ficaram maravilhados. Só que no momento que eles menos esperavam, todos os soldados que estavam ali dentro, dezenas de soldados, saíram com espadas, escudo e armadura, prontos para destruir aquela cidade por dentro. Eles conseguiram. Eles destruíram toda a cidade. E o povo inimigo agora teve vitória sobre aquela cidade que antes não tinha ficado esperto, não tinha tomado cuidado para saber o que tinha naquele presente. E dessa forma, nessa Odisseia, eles foram completamente vencidos. Já não tinha mais esperança para eles. E é mais ou menos o que o pecado faz para a gente. Tem um dado momento onde o pecado entra e faz com que a gente se afaste do Senhor. A gente perca o caminho em direção a Ele. A gente, na verdade, perca a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E não só isso. Isso pode acontecer, seja você dentro da igreja ou fora da igreja. Sendo você cristão, crente, ou até mesmo sendo ateu. Tem um dado momento onde Satanás ele consegue entrar tão profundamente nas suas entranhas que ele consegue botar em prática o seu plano mais maligno. É te matar? Não, talvez ele faça isso no final, mas não é te matar. É fazer com que você caia em pecados, em vícios, em problemas, com que você crie brigas e tudo mais. É uma das estratégias dele, mas não é o ponto principal dele. Sabe qual é o ponto principal do Satanás? Fazer com que você não ouça mais a voz do Senhor. Porque se você não ouvir a voz do Senhor, você pode fazer coisas incríveis, ou Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida. Mas se você não ouvir a voz do Senhor, você não poderá ver. Essa é a estratégia de Satanás. Por isso que Satanás conseguiu fazer com esse, pelo menos aqui, na história de Jonas. Mas eu te Satanás tem feito isso com esse, no seu coração. Se Deus te pedisse para você pregar para uma cidade, e você pregasse e convertesse muitas pessoas ali dentro, você ainda sentiria certeza, nós ainda sentiríamos certeza de que o nosso coração é verdadeiramente convertido? A conversão, ela não é uma coisa que você faz,
É uma coisa que você vive. E não é só uma vez. Como assim não é só uma vez? Bom, uma vez eu perguntei para o pastor muito amigo meu. Ele teve uma semana de oração sensacional, uma semana inteira que ele pregou sermões tão incríveis, tão espetaculares que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele pregou tão bem, que no final dessa semana eu perguntei para ele, pastor, sensacional, não foi que eu só queria tudo isso, que eu não pergunte? No final eu perguntei, pastor, qual é a relação com tudo isso? Você sabe muito assim, então sabe, o senhor disse que na verdade isso não era da igreja antes, né? Deixa eu te perguntar, quando foi que o senhor se converteu? Eu estava junto com meu amigo, né, na época, quando eu fazia o projeto missionário, uma missão. Ele virou para nós dois, olhou no fundo dos nossos olhos e disse, hoje de manhã. E eu fiquei em choque, eu falei, nossa, mas você converteu hoje de manhã? Aí ele explicou, hoje de manhã. Porque a conversão não é uma coisa que você pratica uma vez. A conversão é algo diário, é algo que você vive constantemente. É algo que você se alimenta todos os dias, logo pela manhã. Mas não é só uma vez, é até você dormir para você acordar no outro dia e se encher da palavra de Deus novo. Se converter é um ato diário. Não como uma promessa que você paga, mas como uma aproximação de Deus. Que você se deve a si mesmo para poder ser salvo. Para poder você ter no mínimo misericórdia de ti e também se aproximar de Deus para ser salvo. Jonas, talvez ele não estava contigo. Talvez nós tenhamos algumas surpresas no céu e perguntar, por que fulano não está aqui? Isso não acredita. Nenhum de nós. Mas uma coisa que nós temos certeza. Se nos convertermos diariamente ao Senhor, poderemos pregar, poderemos curar. Não duvido disso. Poderemos até mesmo profetizar. Eu não duvido de nada disso. Mas o mais importante, seremos salvos. Satanás não mais estará no nosso coração como um cavalo de Troia, como um vírus. Nós teremos a presença do Senhor no nosso coração. Dessa forma, encontraremos com Ele. Bom, se isso faz sentido para você, eu quero que você, enquanto ouve esta música, que é uma das minhas músicas favoritas, um dos meus estilos de louvores favoritos, eu quero que você olhe consigo ver. Se isso faz sentido para você também, talvez você que ainda não conhece Jesus, precisa se entregar, sente que precisa do Senhor, possa se colocar em pé. Não é já você tocando, não precisa ser agora. Se você se sentir tocado, coloque-se em pé. Se você sentir que precisa de uma oração especial para poder encontrar com Jesus mais uma vez, se quiser, pode vir aqui à frente. Eu vou orar com você. Tá bom? A música é Salmo e Salmo. Está no novenário com 333. Senhor.
Obrigado. Bom, gente, eu quero orar para vocês. Quero chamar aqui. A gente vai orar. Se você sente Deus conectado a Deus, lembre-se dessa música, dar a vida ao maior pecador que sou. E a gente possa lembrar que Deus já deu por Adão, por Eva, por Jonas, mas também por mim. E também pelos nossos amigos. Quero que vocês lembrem-se desses nomes e orem por eles também. Quero que vocês orem cada vez mais pela vida espiritual, saúde física, mental deles. E que vocês orem para que no próximo sábado eles estejam aqui, mas também, durante essa semana, vocês também possam ir lá visitá-los e orar com eles. Tá bom? Oremos. Grande Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui nesta casa, Pai. O Senhor não permitiu que nada desse errado. E mesmo que tenhamos dificuldades, às vezes, de confiar, talvez devemos sentir a presença do Senhor, mas sabemos que o Senhor não está distante de nós. O Senhor nos busca, o Senhor corre atrás, mesmo quando estejamos no fundo do poço, Pai. Mesmo quando estejamos entregues ao pecado, à lascívia, às drogas, talvez às brigas, Pai. O Senhor não nos deixa. O Senhor permite com que nós possamos ver o Senhor agir em nossas vidas. E o Senhor faz com que nós sejamos tocados pelo seu Santo Espírito, Pai. Só te pedimos mais uma coisa, Pai, duas coisinhas. Liberta-nos de nós mesmos. E, por favor, converta o nosso coração. Que nós possamos hoje ser cada vez mais completos em Ti. Esse buraco que existe no nosso coração, no coração do Brian, do Lourenço, que o Senhor possa tocá-los. Que o Senhor não possa permitir que nada que Satanás tenha a oferecer neste mundo possa entorpecer a mente deles, possa fazer com que eles se sintam felizes, Pai. Mas que eles se sintam felizes apenas com o Senhor. Nós sabemos que o mundo não tem nada a oferecer para eles dois. Na verdade, até tem, mas nada de bom, Pai. Nós sabemos que fama, dinheiro, sucesso, Pai, prazeres momentâneos, nada disso é tão bom quanto o céu. Que nós hoje, e também o Brian Lourenço, não sejamos como Jonas, mas talvez possamos ser como Davi. Te pedimos isso para que sejamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Que eles saiam daqui diferentes. Que esta igreja, aqui, a partir de hoje, possa orar por eles, visitá-los e que possam tocar o coração deles, Pai, com o seu Santo Espírito. Que o Senhor possa tocá-los tanto que no próximo sábado eles estejam aqui. Durante a próxima semana, durante todo esse ano, e quem sabe, não só estudando a palavra do Senhor, mas entregando as suas vidas. Liberta-nos de todo mal. Não porque eu tenho poder, mas porque o Senhor tem. Eu não sou perfeito, mas o Senhor é. Quebra o coração de pedra deles. Quebra tudo que não provém de Ti. Quebra esse cavalo de Troia, esse vírus que está dentro do coração dele. Está nesse vírus do amor, que é Jesus Cristo. Eles possam ser inundados de Jesus Cristo daqui para frente. Para honra e glória do Senhor dos Exércitos, nós pedimos isso. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Gente, entregue cada vez no seu coração.